Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. A gente, coincidentemente, o Espírito, Jesus, como é que fala? Coincidência não, Jesuscidência, né? Jesuscidentemente a gente está com a mesma palavra no coração, sobre fé. Ontem nós ainda não sabíamos quem ia ministrar a palavra, porque a gente não faz um ritual. A gente espera no Senhor, a gente recebe coisas. Tem vezes que os dois recebem, ficam os dois querendo compartilhar aquilo que o Senhor ministrou. Mas ontem nós estávamos assistindo um filme. E o filme começou falando sobre fé. E é muito interessante. Porque quando o pastor ministra lá na frente, fala assim, não, a fé se manifesta quando vem os buracos da vida, né? E ele começou a falar, quando vem as dificuldades, a fé se manifesta. E quando você descobre que não tem fé? Ou então quando a fé não está ali porque não está de acordo com aquilo que você acreditava que deveria ser o correto. Então hoje prepara seu coração e deixa Deus tratar com você. Porque é sobre isso a palavra. A gente vai falar sobre essa fé que às vezes a gente faz de maneira errada, que às vezes a gente coloca ela de maneira errada. O Senhor deu fé para mim e para você. Todos temos fé. Fé é aquilo que agrada o coração de Deus, é aquilo que move o coração de Deus. Tem até um louvor que eu gosto muito que fala que a minha fé move, tem o poder. A fé tem o poder de transformar. E é exatamente isso. Quando as dificuldades ou as coisas que você não tem força suficiente ou não tem capacidade suficiente de enfrentar, é aí que a sua fé se manifesta. Mas o filme ele retrata uma mulher que ela descobre que no meio do problema ela não tinha fé. Ela ia à igreja, ela buscava, ela tinha comunhão com os irmãos, né? Mas ela não tinha fé. A filha dela sofreu uma enfermidade e tudo que ela fez foi se praguejar. E no final eu acho isso lindo, porque Deus faz essas coisas. O filme é baseado numa história real. Deus faz umas coisas muito engraçadas, porque ele faz e depois ele assina embaixo e fala assim, tá vendo? Fui eu que fiz. Deus tem um humor maravilhoso, porque ele faz as coisas e depois ele mostra assim, viu? Foi eu quem fiz isso aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a fé de uma mulher que ela ouviu Deus, ela andou com Deus, ela recebeu de Deus, ela esteve com Jesus nos lugares e recebeu muito de Jesus. E no caso dela, ela não descobriu que não tinha fé. Ela descobriu uma outra coisa. Que a fé dela estava no tempo errado. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa mulher do filme, se vocês quiserem depois, vocês podem pesquisar. O filme se chama Milagre no Paraíso. E aí, tem uma parte que a menininha, só para fechar essa parte do filme, né? A gente está abrindo a palavra. Que a menininha fala, que a mãe dela fala assim, mas eu não acreditei, né? E ela fala assim, não, Deus sabe que haveria um tempo para todas essas pessoas. Que ela pergunta, né? E se não acreditarem em você? Você não tem medo de não acreditarem em você? Essa história? Aí a menina fala, não mãe, tem um tempo para todas essas coisas. E ela cai em si que ela também não tinha. E agora chegou o tempo dela crer, porque ela viu. Então, a gente vai contar uma história que talvez eu já ministrei muito essa palavra. Mas se você perceber a Bíblia, ela é muito mais profunda do que ela é extensa. Às vezes você pode ler a Bíblia, né, pastor João? De Gênesis a Apocalipse. Você leu a palavra. Mas mergulhar é quando você para assim, você começa a desfrutar ali daquele versículo, daquela palavra, e o Senhor vai trazendo coisas novas, vai revelando coisas novas ao teu coração, que você fala, nossa, isso aqui estava aqui. É aquele versículo pitch, estava o tempo todo, mas você não viu.
E foi isso que aconteceu essa semana. Eu sempre... eu já ministrei várias palavras sobre João 11, mas hoje é diferente. A gente vai falar sobre outra coisa. E eu espero que o Senhor possa falar ao seu coração. João 11, 20. João 11, versículo 20. Diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. E Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Coisa linda, né? Aleluia. Agora a gente vai um pouquinho mais à frente. Lá no versículo 32, Jesus encontra Maria agora. E diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É impressionante como Jesus faz algumas coisas na nossa vida e a gente fica paralisado, achando que Deus só tem domínio até onde eu controlo. Eu quero te dizer que quando você aceita Jesus, tu não controla mais nada, meu irmão. Se tu está controlando, então tu está fazendo errado. Porque você tem que entregar o controle para Ele. É muito fácil quando a gente perde as coisas, quando as coisas ficam difíceis, quando a enfermidade chega, está repreendido o nome de Jesus que não chegue na tua casa. Mas quando chega uma notícia ruim, quando acontece algo que a gente não esperava, nesse momento a pessoa vira e diz: Deus está no controle. Mas será que está? Quando foi que você entregou? Quando foi que você permitiu que Ele estivesse? Ou foi só agora, quando tudo desandou? Então, João 11 vem nos contar uma história que é até muito bonita. Uma história de amizade, de afeto. Jesus tinha 3 amigos que moravam em Betânia: Maria, Marta e Lázaro. Os 3 amigos, eles estavam há um tempo já sem ver Jesus. E tempo suficiente para que Lázaro adoecesse. E Lázaro adoeceu e Jesus não foi visitá-lo. E Lázaro teve pior e Jesus não foi visitá-lo. E aí as irmãs, elas mandam praticamente uma intimação. Porque elas não falam assim, manda uma carta para ele dizendo: Jesus, vem visitar teu amigo que ele está doente. Ela fala: aquele a quem tu amas está enfermo. Você vai fazer assim: tu ama mesmo ele? Hein, Jesus? E quando eu leio esse versículo, isso me toca diretamente em alguns pontos de pessoas que começam a questionar o amor de Deus baseado naquilo que não ganhou. Como aquela criança que passa em frente a uma loja e vê uma bola ou vê uma boneca e a mãe não compra naquele momento e fala: você não gosta de mim? Quantas vezes nós agimos como essas crianças? Porque o questionamento de Marta e Maria nesse momento é: Jesus, tu amas a Ele? Esse é o primeiro momento que eu estou falando. É o momento quando ela convida Jesus a ir até a casa dela, porque Lázaro estava enfermo. E o argumento é: aquele a quem tu amas. E esse a quem tu amas, ele é muito provocativo. Ele não está ali à toa. É uma forma dela dizer: tu amas mesmo? E quantas vezes você já se perguntou: Deus, tu me amas? Porque eu estou passando por isso? Porque eu estou passando por uma dificuldade? Porque eu estou... E uma coisa muito linda nesse filme que me tocou muito forte foi que depois que ela viu Deus respondeu uma oração que ela fez no momento de maior dor dela, que ela já não orava, na verdade foi um grito, foi que ela parou para enxergar as coisas que Deus tinha feito na vida dela. Porque quando a gente está cego pela dor, pela raiva,
a gente não consegue ver as coisas que o Senhor fez. Mesmo que pequenas aos seus olhos, mas o Senhor já tinha planejado. E para isso eu vou falar de alguns outros personagens para você poder entender isso. O amor do Senhor não se baseia no que você está vivendo agora. Ele te ama e pronto. Não ouça a mentira de Satanás que diz que ele não te ama, ou que ele te esqueceu, ou que ele não se importa. Não, ele se importa com você. Ele te ama, ele tem um propósito contigo. E ele planejou você para esse propósito. Claro que o que eu faço na terra move o mundo espiritual. E isso importa para que eu possa viver o favor de Deus, como já foi ministrado aqui na Balada de Maria, sobre o favor de Deus. Movendo o favor de Deus. Então, eu tenho aqui um personagem que diz que duvida do amor de Jesus. Ali existe uma dúvida. Só que Jesus, ele não cede a pressõezinhas. Se você acha que as suas pressõezinhas no reino, no mundo espiritual, está fazendo Jesus se mover, não está, querido. Ele se move no tempo oportuno. E por misericórdia, porque a gente não merece. Aquele deboche ele não merecia mais nada, mas ele amava e ponto. E o amor transpassa isso. O amor sobeja essas coisas. Então, quando você olha assim para um momento e você fala, aqui eu acreditava que essa porta seria minha. E às vezes a porta não foi sua. Eu acreditava que eu ia me dar muito bem nesse emprego e não deu. Eu acreditava que nesse lugar que eu fui morar ia dar tudo certo. Querido, entenda uma coisa. Não é porque as coisas ao seu redor não estão favoráveis, é que Deus te deixou. Mas tem uma parte do filme que até dura a forma que as pessoas falam para ela, falam, vê se não tem alguma coisa errada aí. E tinha. Ela tinha perdido a fé. Maria e Marta estavam com fé. Falou, se Jesus vier, meu irmão é curado. E aí, Jesus ficou o primeiro dia da morte de Lázaro, não foi. Depois da morte de Lázaro, Jesus ficou o segundo dia, não foi. Terceiro dia, não foi. No quarto dia, Jesus foi aparecer. Outro dia eu estava lendo a palavra e o Senhor me impactou com uma coisa muito linda. E eu quero que você receba essa palavra no teu coração. Deus te programou para viver hoje o que Ele sonhou para você antes de você nascer. Talvez você pode ter atrasado o processo. Talvez você pode não reconhecer o processo. Mas Deus te preparou ontem o milagre que você vai receber hoje. Existem pessoas que elas não conseguem viver isso. Por quê? Porque elas se cegaram e fecharam o coração. Mas você não, em nome de Jesus, você vai abrir o teu coração. E pede ao Senhor, Senhor, me mostra a tua atuação, me mostra os teus milagres. Eu tenho orado ao Senhor por diversas coisas. E às vezes a resposta não vem naquilo exatamente que eu orei. Mas eu vejo outras coisas acontecendo ao meu redor e falo, é Deus. Deus está agindo. Aquilo que eu pedi ainda não aconteceu. Mas as coisas exteriores já estão se movendo. Você precisa olhar as coisas exteriores que estão se movendo. Eu fui ler a genealogia de Jesus, eu estava lendo assim, lendo a genealogia, aí de repente eu me deparei com... Só vou voltar aqui para ver se, para não falar errado. Se você quiser referência, tem Mateus, tá? Mas não precisa abrir, não. Aí eu fui ler aqui em Mateus, diz assim, Salmão gerou de Raabe Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed. Se você ler isso, você fala assim, tranquilo. Mas se você para ler, ouvir a história e entender o que aconteceu nesse momento, você entende que Deus pensou em Ruth quando fez Boaz casar, quando fez Salmão casar com Raabe.
Deus já pensou no seu futuro enquanto você estava lá no passado. Agora, se você vai aproveitar uma nossa oportunidade, aí é um posicionamento teu. E aí, como é que você aproveita uma oportunidade na tua vida? Você precisa se posicionar no mundo espiritual. Você precisa começar a tratar teu coração para você não perder as coisas que Deus tem para fazer com você. Pastor, eu posso perder as coisas que Deus tem para fazer comigo? Pode. Mas isso não diz que Deus não vai fazer. Deus pode fazer. Eu lembro que uma vez eu queria muito uma porta, sabe? Um trabalho. E eu orei muito por ele, orei muito. E aí, quando Deus abriu, e eu entrei com mérito, eu fiquei tão feliz, né? E aí eu pensei na minha cabeça, eu não vou sair mais aqui, nada vai me tirar. Deus já me deu. E aí teve uma série de perguntas, só que eu não sabia que aquelas perguntas eram eliminatórias. E eu virei para a pessoa que me entrevistou, eu já estava contratada, já estava no local, e respondi as perguntas. E eu não sabia que aquelas respostas que eu estava dando estavam me tirando daquele sonho. E por que isso aconteceu? Porque eu estava tão animada, tão empolgada, que eu achava que nada ia me tirar. Então, meu coração me tirou do propósito que eu tinha pensado para mim. Então, eu preciso entender que Deus já preparou algo para mim. Mas eu preciso estar em Deus para poder não perder esse algo, para poder não desperdiçar, para poder não lançar fora. Você não acha que havia vários cegos quando Jesus passou? Haviam vários cegos. Mas se levantar e gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Isso é para quem acredita, isso é para quem aproveita o tempo, para quem aproveita o propósito. Jesus passou naquele lugar e tinha um propósito, tinha uma missão. Deus preparou um momento para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não receberam. A própria Bíblia diz que Jesus passou pelos lugares e as pessoas não o receberam. Por que não receberam? Porque não estavam ligados no tempo e no propósito. Elas não saíram do lugar de acomodação para tocar em Jesus. Mas o cego que Deus falou, não, essa é a minha oportunidade de enxergar, essa é a minha oportunidade de ver, eu vou gritar. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritou, até que foi ouvido. Porque ele sabia que ali era o tempo e o momento. E se ele perdesse aquela oportunidade, talvez ele nunca mais teria outra chance igual aquela. Então, presta atenção nisso. Por que esse versículo simples de Mateus 5 me chamou tanta atenção? Porque eu não sei se você sabe, mas o povo de Deus só se casa com quem era de Deus. Era o contrário. E Salmão, ele casa com uma mulher que morava em Jericó. E pior, a mulher, ela era uma prostituta. E mesmo assim ele casa com ela. E aí ele dá à luz a um filho chamado Boaz. Boaz sabe da história da sua mãe. Boaz sabe o que aconteceu com sua mãe. E aí vem Noemi trazendo Ruth. E Ruth não era do povo de Deus. É como se fosse um cometa Halley, né? Quando que aquela mulher teria outra oportunidade? Boaz era um homem que entendia que o princípio não estava apenas no povo, mas no coração, no posicionamento, na postura, na fé. E ele viu em Ruth isso. E ele não se importou que ela não era judia. Porque o pai dele já tinha feito aquilo. Então Deus preparou na família dele um caso para que ele recebesse, para que ele olhasse para aquela mulher com um olhar de benevolência. Você está conseguindo entender? Ruth poderia ter ido parar num campo e lá ia ficar solteira, não ia casar com ninguém. Mas
Deus preparou, antes dela nascer, um futuro para ela. Quando a gente lê, e está escrito que nem olhos viram, nem ouviram, nem subiu o coração do homem as coisas que Deus preparou para nós. Isso não é tolice, isso é verdade. Deus preparou algo para mim, para você. Mas o que eu preciso? Me posicionar no tempo correto, na brecha da oportunidade, porque ela vai abrir, ela vai acontecer, e você precisa estar ligado para entender quando é o momento, porque senão você fica parado. E em Eclesiastes diz que aquele que fica parado não cegará, ou seja, não ceifará. O que fica parado olhando para o vento não ceifará, ou seja, se você não tomar atitude, você não recebe. A tua atitude move o coração de Deus. Eu não acredito que aquele cego clamou só uma vez, deve ter gritado várias vezes. A mulher do fluxo de sangue, então, imagina quantas coisas que ela teve que fazer para poder chegar naquele momento de tocar na orla. Ela teve que sair daquele lugar onde ela foi jogada há 12 anos. Ela teve que enfrentar a multidão. Ela teve que se lançar, porque ela sabia que aquele era um momento oportuno e ela não podia perder aquela oportunidade. E às vezes a oportunidade vem. E aí, se eu não estou com o coração em Deus, se eu não estou entendendo o mundo espiritual, se a minha vida não está no centro da vontade, fica difícil de entender que é Deus que está fazendo. Só que em João 11, o Senhor me mostrou uma outra coisa. O Senhor me mostrou que mesmo que eu não creia, Ele continua fazendo. E eu falei, Deus, essa palavra parece até um pouco herege, porque diz que a fé é o que move Deus, né? Sem fé é impossível agradar. Como é que Deus age? E Deus me lembrou. Quando você me conheceu, eu te queria, você não. Eu estava atuando, eu estava preparando. Deus preparou um cenário inteiro para que eu conhecesse Jesus. Ele fez eu cair da perna de pau, Ele fez eu conversar com uma criança, a criança me ganhou para o Senhor. Eu aceitei Jesus no momento que a igreja estava fechando. Deus já me queria quando eu não queria Ele. Ele já tinha preparado aquele momento. E o momento que Ele tinha preparado não dependia de mim. Volta lá em Gênesis, quando Ele cria a terra. Ele não espera o seu amém, Ele não espera o seu é desse jeito, Ele não espera o seu eu creio, Ele não espera, Ele faz. E Ele continua fazendo. Só que a palavra hoje vem dizer sobre uma pessoa, aliás, duas pessoas que tinham fé. Deus já tinha feito, já tinha trazido para perto. Só que a fé agora, ela estava limitada. E limitada ao quê? Ao tempo. Quantas das vezes eu e você falamos assim, não, se isso acontecer desse jeito, nossa, eu estou feito. Se Deus fizer dessa forma, ótimo. E quando Deus não faz? E quando Deus não faz da forma que você queria? Eu lembro que tem uma pastora que ela disse que fez um concurso para a polícia. E ela passou. Só que tem um número certo de pessoas para passar. E aí ela não entrou nesse número certo de pessoas na classificação. Ela ficou bem abaixo. Mas ela tinha passado. O que você faria se isso acontecesse com você? Você passou, mas não vai receber porque você não está ali nos classificados. Ela entendeu que Deus já tinha abençoado ela. E Deus deu uma estratégia. Quando ela entendeu isso e ela agradeceu a Deus, Deus deu uma estratégia para ela de oração.
ela começou a orar assim: Senhor, eu sei que eu estou um pouco longe, mas me faz subir, me faz chegar mais perto. E incrivelmente, essas outras pessoas passaram também em outros concursos. E ela foi subindo. E aí ela orou mais um pouco e foi orando por cada nome. Ela pegava cada nome e orava. E não orava desejando mal, pedindo para que morresse, para que tirasse, igual muitos fazem. Não. Senhor, o Senhor já abriu a porta. O Senhor vai me deixar aqui na porta olhando. Deus estava tratando a fé dela. E declarando que a fé dela estava no tempo correto. E aí, o que aconteceu? Ela conseguiu chegar no lugar da classificação. Né? Então, assim, eu preciso entender o que Deus está fazendo. Senão eu murmuro, jogo fora. Eu podia ter jogado fora, murmurado. Uma vez, eu vou contar isso que aconteceu comigo. Eu fiz uma prova. Aí eu achei que eu não tinha passado. Eu falei, eu não fui bem. E depois de 2 anos, eu entrei na internet para ver outra coisa. Aí joguei meu nome e vi que eu tinha passado. Não fui. Porque meu coração estava desligado. Quando a gente não tem fé, quando a gente tem medo, até o que a gente ganha a gente joga fora. Porque a gente está com medo. O medo te paralisa para que você não receba aquilo que Deus tem para você. Talvez Satanás sabia que a fé das irmãs venceria a dor, venceria a enfermidade, mas não venceria a morte. A morte era o medo delas. E o inimigo sabe onde é a sua dor, onde você consegue ir e onde você não consegue ir. E eu te digo, para esses lugares que eu e você não conseguimos ir, nós temos um amigo, o Espírito Santo. E Ele é presente, Ele é poderoso, Ele é potente para nos levar a esses lugares. Quando Jesus entra naquela aldeia, Marta dispara em sua direção. E ela fala assim: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora vamos entender o que aconteceu nessa cena. Olha só. E Jesus diz para ela... ela diz, ela completa no 22. Mas agora eu também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela, na fé dela, falou: meu irmão morreu, mas se tu pedir para Deus, Ele pode viver contigo no paraíso. Ela tinha fé. Só que a fé dela remeteu ela já para um futuro que ela não estava vivendo. E muitas pessoas fazem isso. Ela está passando o presente agora e ela está preocupada com um futuro que ainda não aconteceu. Ela está preocupada com o irmão dela ir morar no céu. E Jesus está ali para cuidar do quê? Do presente. Jesus não se manifesta na sua vida para mexer no teu passado. Isso aí é outra coisa. Isso aí como é que fala? Regressão. Jesus não está se manifestando agora na tua vida para cuidar de algo que ainda vai acontecer. Apesar de que Ele faz isso. Ele cuida. Mas nesse momento Ele se manifesta para cuidar do agora. O que está acontecendo agora? Qual é o problema? Agora. Seja sincero, seja honesto. Mas o medo, a dor, o peso cega ao ponto de que ela não consegue entender que Ele está ali para resolver o agora. Eu não vim resolver o que vai acontecer amanhã, Marta. Eu vim resolver o agora. Mas ela disse: se tu estivesse aqui, ou seja, agora não adianta mais. Mas Jesus é tão insistente, né? Ah, meu Deus. Mas se fosse eu e você, teria batido e ido embora. Falar: tá bom, então fica aí, vai chorar, teu morto. Não, Jesus não faz isso. Ele ainda, sabe, com o coração doendo, Ele olha para cá
de Marta e fala assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E aí ele acha que ela entendeu, porque ela abre um sorriso. Só que o sorriso dela está querendo dizer o seguinte: ele vai levar meu irmão para o paraíso. Eu consegui. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, a fé dela estava no futuro. É o céu da fé do passado que disse: tu podia ter feito ontem, tu não fez, acabou. Mas então faz no futuro. Leva o meu irmão para o paraíso. E Jesus fala, ele vai ressuscitar. Eu sei, na ressurreição dos últimos dias, glória a Deus. Eu estava feliz que ele ia morar com Jesus. E aí Jesus diz para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Preste atenção na primeira coisa que Jesus disse. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está dizendo: Marta, eu serei a ressurreição, porque ele não ia morrer. Ele está dizendo: eu sou. Qual o tempo que ele está usando? Presente. Eu estou. Eu sou. I am. Eu estou. Eu não precisava estar antes. Eu também não preciso estar depois. Eu estou agora aqui para resolver. Se eu me manifestei nesse momento, é porque eu vou resolver. E não vou resolver por causa das suas forças, porque eu sei que ele é pequena. Eu vou resolver. E ponto. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes a gente olha para os nossos planos, nossos sonhos, e fala: ah, se eu tivesse estudado, talvez eu teria conseguido isso. Se eu tivesse casado, talvez eu... Amado, Deus não está querendo saber o que você não fez, ou deixou de fazer. Ele quer trabalhar no que ele tem agora. O que ele tem agora é o que você tem agora. E o que você tem agora? É nisso que ele quer trabalhar. Talvez o que você tem agora é um morto que está morto há 4 dias. Talvez a tua fé, ela conseguiu te fazer enxergar o passado, conseguiu te enxergar o futuro. Mas ela não consegue te fazer enxergar o presente, sabe por quê? Porque o presente é agora, e agora você tem medo, agora você não consegue encarar, agora dói em você. O agora te mostra exatamente aonde você está. E por você ver onde você está, você não acredita que Deus pode te mover daí. E Ele pode. Ele não depende da sua mão, Ele não depende de você. Ele é poderoso. E aí, Ele pede para chamar a Maria. E ela vem e ela fala a mesma coisa. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas estão achando que Jesus só pode fazer até onde elas acreditam. Se você não entendeu a palavra, é o momento de você agora entender que Deus não vai até onde você vai. Ele vai além. Ele vai te levar nesse além. Sabe quando Pedro está sobre as águas? Quem andou primeiro sobre as águas? Jesus. Jesus, Ele faz para despertar em você o novo, para despertar em você uma caminhada, para despertar em você o andar sobre as águas, para despertar em você o sobrenatural, para te tirar do natural, te sacudir e te levar para o sobrenatural, porque você é da terra, mas você também é espiritual, e Ele quer te levar para esse lugar espiritual. Você não tem percebido isso? Se você continuar vivendo as coisas da terra, querido,
você vai comer as coisas da terra. Mas quem é espiritual se alimenta das coisas espirituais. A meteorologia diz que vai chover. Mas o homem que é espiritual, ele ora em Deus e fala: Senhor, seja feita a tua vontade, mas não deixa aqui chover não. Mas se chover, não deixa alagar. Se alagar, não deixa molhar minha casa. Porque esse atitude do homem espiritual, ele não anda pelo que vê, mas pelo que ele crê. Não me guio pelo que eu vejo, mas sim pelo que eu creio. Porque o que eu vejo nesse momento pode ser desanimador, pode ser triste, pode ser machucante, pode, sabe? Eu não sei qual a situação que você está nesse momento, mas eu quero te dizer, essa situação de agora, onde Deus quer mexer, para te levar para o novo. E o novo sempre é extraordinário em Deus, porque é algo que às vezes ninguém viveu. Como foi o caso de Maria, nunca uma mulher tinha engravidado sem um varão. Como foi o caso de José, nunca ninguém tinha virado de presidiário a governador. Como foi o caso de Daniel, nunca ninguém foi tirado como escravo em Babilônia para virar o segundo do rei. Como foi o caso de Neemias, que foi atendido o pedido para levantar os muros. Deus faz algo novo todos os dias, mas se você não abrir os teus olhos espirituais, vai ficar difícil de você ver o que Deus está fazendo. Então, pastor, o que eu faço para conseguir entender, ver? Começa a viver de maneira espiritual. Porque essas coisas espirituais só se movem no mundo espiritual e não no mundo terreno. Como é que eu movo o mundo espiritual, pastora? Só tem uma maneira que eu conheço: oração. Não conheço outra maneira de mover o mundo espiritual: jejum e oração. O jejum, ele te quebranta, ele te leva ao pó, ele te faz tua carne gemer e te contristar diante de Deus. É um sinal para Deus. E a oração é a comunicação com o céu. Mas eu não sabe o que eu preciso, sabe? Mas quando você fala, você está autorizando, você está outorgando, você está declarando, você está batalhando, você está guerreando. Então ore. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Porque ele quer que a gente viva no mundo espiritual e não no mundo carnal. Porque no mundo carnal, quando algo dá errado, eu vou lá para o Facebook e digo: Jesus disse que amava Lázaro e não veio aqui ontem. Meu irmão acabou de morrer. Viu Jesus? Jesus, o pastorzão, não veio aqui em casa. Disse que era melhor amigo do meu irmão. Deixou meu irmão morrer. Isso são pessoas que vivem no mundo carnal, no mundo material. Elas vão para onde? Vão para a timeline. Mas quando você entende o mundo espiritual, a tua briga não é mais aqui não. Não é na carne. A tua briga agora é no céu. Senhor, meu irmão está morto e já tem 4 dias. O que é que o Senhor pode fazer por mim? Deus, se o Senhor não puder ressuscitar, então recebe ele no céu. Se o Senhor puder ressuscitar, ressuscita. Se o Senhor puder, revive. Se o Senhor vai voltar no tempo, mas faz alguma coisa. É espiritual, meu irmão. O que Marta e Maria acreditavam impediam elas de ver o que Jesus poderia fazer. E aí Jesus chega perto de Maria e ele fala assim no versículo 31: vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, e que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus com que ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. Guarda essa palavra. O que ele fez? Perturbou-se.
que Jesus se perturbou? Porque ele olhou para os judeus que receberam a palavra. Ele olhou para Maria e Marta. E ninguém conseguia, sabe, olhar o mistério de Deus, olhar o que ele queria fazer. Tu acha que eu viria de longe só para olhar teu irmão morto? E aí ele fala assim: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Quando ele perguntou onde o puseste, ele não estava querendo ver o morto, não. Ele estava querendo dar a solução. E aí nós temos um versículo que é um dos menores. Jesus chorou. E aí muitos dizem: ele chorou porque Lázaro estava morto. Não, ele chorou porque ele não encontrou fé ali. Ele encontrou uma fé no futuro, uma fé no passado, uma fé em si mesmo, mas não encontrou uma fé no agora. E aí os judeus que não estavam entendendo nada ainda falam assim: olha como está chorando, vê como o amava. Não. Ele se perturbou no coração dele e falou: até quando vocês vão ficar titubeando o coração? Eu não pergunto onde ele está porque eu quero ver ele. Eu pergunto onde ele está porque se vocês realmente crescem, me entenderiam que eu tenho poder suficiente não só para curar, mas também para poder dizer ao morto que ele levanta dali e ele tem a nova vida. No versículo 36 diz, 37, e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego também fazer com que este não morresse? Está entendendo a barreira? No versículo 37 diz bem claro qual é a barreira. Não podia este que abriu os olhos dos cegos também fazer com que este não morresse? Sabe qual é a barreira? A barreira é que Jesus só poderia ir até a morte. Só que Jesus tem o domínio da vida e da morte. Ele foi até o inferno e tomou as chaves da morte do inferno para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. E todo mundo ali só achava: não, só pode até aqui. Tira esse teu até aqui. Deus ainda pode mais sobre a tua vida. Jesus ainda pode mais sobre a tua vida. Não parou porque você achou que parou. Não acabou porque você achou que acabou. Deus ainda continua fazendo. Você precisa abrir os seus olhos para esses pequenos milagres que estão acontecendo. No 38, Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, ele já cheira mal. Dá vontade de fazer? Marta, eu não vim aqui para ver teu irmão, não. Eu não vim aqui para dar o último abraço nele, não. Eu não vim contemplar os mortos, porque eu não sou o Deus dos mortos. Eu vim aqui porque aquele que me constituiu como filho, como cordeiro, me deu autoridade suficiente para poder dizer para esse aí que já está morto há mais de 4 dias: volte a viver. E aí, vamos avançar um pouquinho. Lá no versículo 43, perdão, no versículo 42, ele diz assim: eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão ao redor. Ou seja, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que ele foi fazer ali, mas ele não teve que dizer, tipo um sermão antes, para que as pessoas pudessem, que estavam ali, entender qual é o lugar espiritual que eles deveriam estar. Porque quem não está no lugar espiritual, ele murmura, ele reclama, ele não entende. Vamos fazer o evangelismo. Para quê? Vamos fazer hoje passar um filme. Por quê? Questiona as coisas todas, porque ele não está no mesmo lugar espiritual. Ah, pastora, por que tem que ser 3 louvores? Bota um só, não bota louvor não. Por que essa palavra é tão comprida? Porque você não está no mesmo lugar espiritual, querido.
O problema não está com Jesus, está com o povo. E quando você não entende que o problema está em você, você murmura, você reclama. Você muitas vezes até ignora e joga fora as oportunidades que Deus te dá. As palavras que Deus te dá, as ministrações, os louvores. E tudo isso Deus tinha preparado para você. E aí você apenas ignorou por causa da sua carne, por causa da sua carnalidade. Porque a sua fé se estabeleceu até ali. E o que acontece nesse momento? Jesus tem que virar e falar para a multidão antes de fazer o milagre. Ele vira para a multidão e levanta uma oração e fala: Pai, eu te dou graças. Ele primeiro agradece a Deus. Olha, eu vou dizer, difícil. Difícil você chegar num lugar onde nem aquelas pessoas que você mais ama acreditam em você. Isso acontece muito, irmãos. Eu tenho parentes que às vezes desdenham do ministério. Mas quando acontece algum problema, me chama para orar. Então não é porque desdenha. É porque está na lei, mas não consegue abrir os olhos para a graça. Mas quando acontece o problema, quer que a graça venha. Será que você me entende? Então às vezes vão desaprovar teu ministério mesmo. Vão olhar para você, não vão dar nada, vão dizer que é balela. E aí nesse momento, você tem que fazer uma coisa: agradecer a Deus porque isso está acontecendo. Porque você não pode se perder do propósito, não pode se perder de onde Deus te colocou. Deixa que os outros não estão entendendo. Porque quando o milagre acontece, os outros dão glória. Quando acontece, aí todo mundo, nossa, entra a euforia, entra a alegria. E Jesus dá graças. E ele fala: eu bem sei que tu sempre esteve comigo, sempre me ouve. E se Deus ouve Jesus, Ele não pode só até onde você pode. Ele pode até onde você pode, aonde você não pode, e onde você nem imagina que pode. 43. E tendo dito isso, chamou com grande voz. Ou seja, ele gritou. Sabe? Já estava no ápice, ele gritou. Você chamou com grande voz, ele gritou, ele falou: Lázaro! Talvez os que só tinham fé até ali, pô, tá louco. Não veio fazer o que tinha que fazer, agora ainda tá bravejando. O tempo de Deus, ele não é aquilo que eu determinei ou você determinou. Deus não vai só até onde você pode ir. Deus não precisa da sua roupa para te levar para um deserto. Ele faz com que essas roupas durem. Ele faz com que esse sapato cresça. Ele faz com que a comida brote. Ele faz com que a comida desça do céu. Ele faz com que as codornizes apareçam. Ele faz com que a água amarga fique doce. Ele não precisa do que você tem para poder fazer o que Ele quer fazer. Mas Ele pega o que você tem e transforma para o que Ele quer fazer. E Ele gritou: Lázaro! Talvez eu conjecturando, penso que as irmãs olhou uma para a outra e falou: agora não adianta mais. Talvez o judeu falou: viu, amava mesmo ele. Amava tanto que está ali abraçado, está ali chorando, está gritando com o corpo. Só que as últimas palavras revelam qual era a intenção de Jesus. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Ou seja, ele está na porta do túmulo. O túmulo está ali. Lázaro está lá dentro. E ele grita: Lázaro, vem para fora. Se você não esperar até a mensagem final, você pode perder muita coisa. Porque a resposta estava no final. Quando ele diz: Lázaro, vem para fora.
E a Bíblia diz que o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E aí muitos creram nele. Agora não é fácil crer, né? Já viu o propósito acontecer? Mas nada do turbilhão. E quando o problema se estabelece, quando a dor vem, quando a tristeza vem, quando as coisas acontecem. Eu quero dizer que Deus é Deus do agora. Ele está fazendo agora, Ele está trabalhando agora. E é por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, que está conosco agora. Enquanto eu e você estamos aqui, ouvindo uma mensagem, o Espírito Santo está trabalhando agora. Talvez amanhã você receba uma resposta de Deus, mas que foi feita agora. Daniel tinha uma guerra no céu. E a palavra diz que desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração de Daniel. E o anjo desceu com a resposta dizendo: Daniel, desde o primeiro dia eu já tinha ouvido o seu clamor, mas o príncipe da Pérsia lutava nas regiões celestiais. Então você recebeu agora. Mas está tendo uma guerra espiritual, está tendo uma luta. Você não pode desistir agora. Você não pode desanimar agora. Porque esse agora é o momento oportuno de Deus estar agindo para fazer o daqui a pouco. Para fazer esse talvez amanhã, esse futuro. Mas é agora. Então, não coloca a tua fé no que Deus poderia ter feito. Deus quer se manifestar em você agora, porque Ele vai fazer amanhã. E mais uma vez eu vou usar o exemplo de Raabe. Deus pensou tanto em Ruth, Deus amou tanto Ruth, que Ele fez o pai de Boaz casar com Raabe, para que ela fosse amada. Deus preparou um futuro para mim e para você. Mas depende de como eu entendo como Deus me ama. E Ele me ama. E Ele te ama. Amém? Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, toma essa vida que está aí do outro lado, que talvez está frustrada pelas coisas que aconteceram, não aconteceram do jeito ou da maneira que ela queria. Mas isso não tira a tua autoridade, o teu poder, porque o Senhor continua fazendo. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua agindo mesmo aonde nós não alcançamos. Traz fé sobre esse coração. Como Pedro disse, acrescenta-nos a fé e nos leva a enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Vem, Espírito Santo, e resgata, restaura a tua noiva, resgata o teu povo, liberta das garras opressoras do medo, da angústia, da dor, da tristeza, do enfraquecimento. Levanta, restaura, aviva, em nome de Jesus.